Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Estadão Think. Aqui a gente fala sobre soluções para melhorar a vida das pessoas no dia a dia. E hoje eu tenho um tema muito bacana para falar, que vou usar a colinha aqui: carro híbrido e responsabilidade socioambiental. As apostas da Toyota para um futuro melhor. E hoje, para falar sobre isso, eu tenho aqui o prazer de receber o Roberto Brown, ele que é diretor de comunicação da Toyota do Brasil, é presidente da Fundação Toyota, e também é porta-voz da área de ESG da Toyota do Brasil. Brown, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui hoje. É sempre um prazer falar contigo. Tião, é um prazer estar aqui com vocês e tentar esclarecer o que a gente tem de bom para agregar para a sociedade, né, para o Brasil como um todo. Nós temos aqui muitos investimentos, muita tecnologia, muita inovação, e isso é importante a gente deixar claro para todo mundo. É isso aí. Mas antes de, eu vou pedir licença para o Brown, antes de falar especificamente sobre, entrar aqui no tema do nosso bate-papo, eu vou falar um pouquinho sobre a história da Toyota. Eu não sei se todo mundo conhece, então vou falar um pouquinho sobre a história da Toyota. A Toyota começou, uma empresa que começou no Japão, se chamava antes Toyoda. Em 1987 houve uma mudança, né, mudou o nome de Toyota para Toyota, porque foi quando começou a produção de veículos, enfim. E aí teve uma expansão, começou a expansão global. O Brasil foi o primeiro país do mundo, ou é o primeiro país do mundo, em que a Toyota construiu uma fábrica fora do Japão, quer dizer, a expansão começou por aqui. Hoje a empresa está presente em mais de 160 países, tem produtos aí que são amados pelo consumidor brasileiro. A gente tem o Toyota Corolla, por exemplo, a linha Corolla, que é o sedã, e o Cross, né, que é o SUV. Temos a Hilux, a SW4, que são carros muito apreciados pelo consumidor também. Tem muita percepção de qualidade pelo consumidor de uma maneira geral. Tem os modelos importados, né, o RAV4, enfim, tem mais coisas chegando por aí. Uhum. E a Toyota também tem feito grandes investimentos no Brasil, né? Isso. O compromisso da Toyota com o Brasil se confunde com a nossa própria história. Nós temos 66 anos de Brasil, né? Então, nós temos muito investimento em tecnologia, em inovação e em produção no Brasil, né? E o importante é a gente colocar aqui bem claramente que essa tecnologia híbrida flex, ela foi uma inovação que a Toyota trouxe para o Brasil, né? De forma pioneira. O Brasil foi o primeiro país que recebeu um veículo híbrido flex, que foi o Corolla Sedan, lançado em 2019. A partir daí, já tivemos um segundo carro, que foi o Corolla Cross, né, lançado em 2021, né, e já estamos partindo para o terceiro investimento, que é esse investimento de 1,7 bi, para fazer um compacto híbrido flex aqui no Brasil. Agora é interessante porque o híbrido flex, quer dizer, o veículo híbrido de uma maneira geral, né, ele é muito simples de você usar, porque ele não requer nenhum tipo de, você não precisa acionar nenhum botão, você não precisa fazer nenhuma escolha, quer dizer, o carro ele escolhe por você, né? Então o híbrido é assim, ele vai buscar ali a melhor eficiência entre o motor a combustão, que é o motor convencional, que no caso aí é flexível, né? Você pode abastecer com etanol ou com gasolina, e o motor elétrico, quer dizer, dependendo da situação, no trânsito urbano, por exemplo, o elétrico vai prevalecer, na estrada vai prevalecer a combustão, e com a grande vantagem, quando você abastece com etanol, você tem também a questão ambiental, né? Quer dizer, isso é uma tecnologia muito bacana, né? É muito bacana e ela é muito inteligente, porque tudo isso daí acontece de forma automática. Uhum. Não requer nenhuma condução diferenciada por parte do motorista, não precisa acionar nenhum botão nem nada, né? Você vai conduzindo o carro, ele parte da inércia em motor elétrico até atingir 40 km por hora, aí ele passa então a alternar entre motor a combustão e motor elétrico. Tudo isso de forma prática, tudo isso de forma muito eficiente, reduzindo em 30% as emissões de poluentes, incluindo o CO2, né? E também reduzindo em 30% o consumo de gasolina, né? De combustível, que pode ser gasolina ou etanol, né? Além de ser muito prático, né? Também não requer nenhuma mudança de hábito do consumidor, não precisa carregar o motor, a bateria externamente, ele se auto-recarrega, né? Ele também é muito acessível, porque entre os veículos eletrificados, a tecnologia híbrida flex é a mais acessível delas, né? E também ele é muito sustentável, porque o veículo híbrido flex, utilizando o etanol,
ele reduz em até 70% as emissões de CO2 comparado com um veículo a gasolina. Então, quando a gente coloca esse número em comparação com um veículo elétrico, por exemplo, você pode verificar que um veículo no Brasil rodando um híbrido flex, rodando com etanol, abastecido com etanol, ele tem emissões de CO2 comparáveis a um veículo elétrico abastecido com energia elétrica na Europa. Então, dizer que o Brasil está atrasado porque não está descarbonizando, não é verdade. O Brasil é um dos maiores protagonistas globais em descarbonização, mas ele tem aqui no Brasil uma alternativa que os países às vezes não têm, né? Que é contar com etanol em 43 mil postos de combustíveis ao longo do Brasil. Não requer nenhum investimento novo de infraestrutura. Já está pronto para ser utilizado por qualquer consumidor. Sem dúvida, quer dizer, você vai do sul do país até o norte, nordeste, enfim, abastecendo com etanol, e o veículo híbrido, quer dizer, não requer nenhuma mudança. Mas aí tem um aspecto importante que é o seguinte, o híbrido flex, quer dizer, tem essa grande vantagem do etanol, mas isso é uma vantagem só para o Brasil? A gente está falando de uma jabuticaba, quer dizer, é um produto só para o mercado brasileiro, não? Não é verdade, né? Não é de conhecimento do público em geral, mas tem muitos países que utilizam o etanol como uma mistura na gasolina para reduzir as emissões de CO2, né? Então, às vezes 2%, 3%, 5%, 8%, 10%. Mas o Brasil é de longe o maior protagonista, com 27% de mistura na gasolina, né, do etanol, e também conta com etanol 100% puro no posto de combustível, né? Essa condição do etanol, ela é possível para muitos países, porque mais de 100 países no mundo produzem cana-de-açúcar. E da cana-de-açúcar você pode produzir etanol. Lógico que não é só da cana, do milho também, de outros produtos também você pode produzir etanol, né? Agora, vários países já estão olhando a experiência brasileira e entendendo que também podem partir para esse caminho. O principal deles, que nós estamos vendo, tomando realmente uma atitude nessa direção, é a Índia, né? A Índia começou há cerca de 10 anos com um programa de mistura de etanol, com uma mistura pequena, aumentando progressivamente, e já em 2025 vai chegar a 20% de mistura de etanol na gasolina no país inteiro. Então, imagine a mudança que é você fazer a mudança, né? Fazer uma troca de 20% do combustível do país inteiro para etanol. Foi um investimento grande que fizeram em usinas de etanol, porque plantação de cana a Índia tem, eles são o segundo maior produtor de açúcar do mundo, né? Mas aí tiveram que investir em usinas de etanol para produzir o etanol, para fazer a mistura, e o plano, além de fazer a mistura, é ter o etanol E85 nas bombas, que é o etanol que tem 85% de etanol e 15% de gasolina. Então, assim, eles estão indo no mesmo caminho que o Brasil, aproveitando que o Brasil tem essa longa experiência, que não é de hoje, né? Desde os anos 70 tem o Pro-álcool, depois teve o carro Flex, e o carro híbrido Flex foi lançado pela Toyota em 2019. Que é uma evolução aí, tem muita gente indo nesse caminho também, né? A gente vê aí, quer dizer, tem outras marcas que também estão seguindo para o híbrido flex em breve, quer dizer, meio que seguindo esse caminho aí que vocês abriram como pioneiros, né? Agora, falando um pouquinho sobre a tecnologia híbrida, a gente teve visto recentemente algumas mudanças, né, de posição em alguns países, Estados Unidos, por exemplo, em relação ao híbrido. Quer dizer, existia uma aposta muito forte no carro elétrico. Eu costumo dizer que o importante é a descarbonização, né? Não é a maneira como você vai chegar nela, né? Se é o elétrico puro, se é o híbrido, enfim. O importante é a descarbonização, mas de qualquer maneira, eu estava até falando aqui antes da gente entrar no ar, aqui antes de começar, estava falando com o Brown que a primeira vez que eu tive na fábrica da Toyota no Japão, o pessoal lá falava, isso foi nos anos 90, o pessoal falava do híbrido, da prevalência do híbrido, e na época eu falava assim, puxa, mas o híbrido, eu acho que o elétrico é o futuro e tal, e aí parece que essa decisão se mostrou a mais acertada, né? Porque a gente tem visto mudança de direção, marcas inclusive que haviam, né, confirmado que iam ter produção de veículos 100% elétricos, agora voltaram atrás e vão produzir híbridos também. Outras marcas que apostaram em outros tipos de produtos também estão voltando para o híbrido, enfim. Como é que isso deve se desenrolar no mundo nos próximos anos, Roberto?
Bom, como você mesmo falou, o importante é buscar a descarbonização. E para isso tem várias tecnologias, né? Você tem o híbrido, você tem o carro híbrido plug-in, que é o híbrido que você tem que pôr na tomada, Uhum. você tem o carro elétrico, você tem o carro célula de combustível a hidrogênio. São essas tecnologias que estão aí disponíveis para o mundo. Mas dependendo do contexto de cada país, da situação de infraestrutura de cada país, né, e da disponibilidade de combustíveis alternativos, você pode ter mais do que uma solução, né? Você não tem que ter uma solução única, você pode ter uma combinação de soluções, né? No caso do Brasil, por exemplo, que tem já essa infraestrutura de etanol pronta para uso nos 43 mil postos de combustível ao longo do nosso país, e que não tem uma infraestrutura pronta hoje para recarga elétrica, a nossa aposta é que o carro híbrido flex é a melhor alternativa para o Brasil nesse momento, né? Agora, nós temos já iniciado um teste de carro híbrido plug-in que põe na tomada Uhum. com o uso de etanol. Por quê? Porque é uma possibilidade também, é uma outra combinação de eletrificação com biocombustível, né? Além disso, né, nós temos também a possibilidade de usar o etanol para produzir hidrogênio e com isso abastecer o carro, a célula de combustível, né, com esse hidrogênio feito a partir de etanol. Então, o Brasil tem essas várias rotas, né, para a continuidade do uso do biocombustível, e essa do hidrogênio é mais uma delas. O projeto que é da Shell com a Raízen, a USP, né, a Hytron, o Senai e a Toyota, porque a Toyota cedeu um carro, um Mirai, que é um Uhum. carro célula de combustível a hidrogênio, para o teste desse novo combustível, né, que é esse hidrogênio feito a partir de etanol. Então, o teste vai ser como? A ideia é testar o carro com esse combustível para ver a performance, né, a eficiência energética, o consumo, a autonomia e as emissões, né? Então, a Toyota está colaborando com esse teste para consolidar mais uma alternativa para o Brasil. Então, esse processo aí sobre o qual o Roberto estava falando é o seguinte: quer dizer, a gente tem distribuição de etanol no Brasil inteiro, então a gente poderia ter no Brasil, quer dizer, isso é uma possibilidade, de você ter reformadores em alguns postos de combustível. Esse reformador utiliza o etanol para transformar esse etanol em hidrogênio, e aí, portanto, você consegue gerar ali eletricidade para abastecer esses veículos. É isso, né, Roberto? Pois é, o etanol, né, nesses postos de combustível, se alguns deles tiverem essa capacidade, né, de ter um reformador dentro do posto, esse reformador produziria o hidrogênio a partir do etanol, e esse hidrogênio abasteceria os veículos, né, seja tanto automóveis como caminhões, né, ônibus. Essa tecnologia ela está disponível já para várias aplicações, né, e até mesmo trens, navios, né. Nós, inclusive, tivemos aqui no Brasil a presença de um barco que está rodando o mundo, né, que chama Energy Observer, e esse barco ele é movido por energia solar, né, e também por hidrogênio, né? Como é que funciona isso? O barco vai captando a energia solar durante o dia. Essa energia solar, uma parte ela abastece as baterias e outra parte ela é convertida em hidrogênio. Então, durante a condução, né, o que está em baterias vai sendo consumido. Quando você não tem energia solar, no caso à noite ou um dia que é nublado, aquele hidrogênio que foi armazenado, você tem uma célula combustível, né, que é igual ao do Mirai, que converte, né, esse hidrogênio em energia elétrica para funcionar os motores a energia, motores elétricos que estão presentes no navio, então no barco, no caso. E esse barco já rodou o mundo inteiro em várias condições de temperatura, né, climáticas diferentes, na neve, no Equador. E mostrou que a tecnologia ela é robusta, ela funciona, o barco não teve nenhum tipo de problema, não teve que parar nenhuma vez, continua rodando o mundo inteiro, né, para demonstrar como é possível você ter um barco, no caso, ou um veículo, com emissão zero, rodando o mundo inteiro, só utilizando energia que é disponível pela natureza. O interessante quer dizer que isso com emissões zero, né? Quer dizer, você tem além de você ter um veículo altamente eficiente, que tem essa
característica do veículo, entre aspas, elétrico, né? Porque não tem ruído, não tem vibração, tal, mínimo de ruído, mínimo de vibração, você também tem um veículo aí altamente eficiente que não emite poluentes na atmosfera. Por isso que o hidrogênio é uma aposta promissora para o futuro, né? O hidrogênio ele está presente em qualquer lugar do planeta, né? Ele está presente em lugares frios, em lugares quentes, em qualquer parte do planeta você consegue extrair o hidrogênio, né? As formas de extração de hidrogênio são diversas, né? Você pode extrair, por exemplo, da água, né? Fazer eletrólise, né? Ou outras formas de fazer, como a gente falou agora, de reformar o etanol para produzir o hidrogênio. Então, cada país pode ter a sua forma de fazer essa extração. O Brasil, por exemplo, tem se mostrado um grande protagonista nessa área do hidrogênio verde, né? Porque o Brasil tem, no nordeste do nosso país, condições climáticas muito favoráveis. Você tem sol abundante, você tem vento abundante, né? E a partir do sol, né, energia solar e energia eólica, você pode produzir o que a gente chama de hidrogênio verde, né? O Brasil, nesse momento, já tem mais de 500 bilhões de reais em investimentos anunciados, que não foram concretizados ainda, né? Mas que são mais de 100 projetos que já estão sendo planejados para o Brasil para a produção de hidrogênio verde. O Brasil pode, então, no futuro, ser um grande exportador de energia limpa para outros países que não têm a mesma condição climática que o Brasil tem. E a gente não está falando especificamente só de automóveis, né? Quando você fala de energia limpa, quer dizer, para geração, enfim, para produção de outros tipos de produtos, enfim, quer dizer, não estamos falando especificamente só de automóvel. Não, o hidrogênio verde você pode utilizar na indústria para produzir alumínio, produzir aço, então você começa a ter uma descarbonização do produto, né? Isso, para esse momento, na economia global, faz uma grande diferença quando você fala em descarbonização, você falar que o seu produto é verde, né? O seu produto ele é um produto de baixo carbono. Isso faz toda a diferença e acho que não só para agora, como também mais para frente vai ser ainda mais crítica essa situação e vai ser exigida uma postura muito mais forte na direção da descarbonização. Ok, e aqui, quer dizer, quando a gente fala então de Toyota, nós estamos falando que hoje a Toyota lidera o desenvolvimento de veículos flexíveis híbridos, quer dizer que é uma tecnologia que já está disponível, o consumidor já pode comprar isso na concessionária. A gente, como você falou, a gente já tem o Corolla, a linha Corolla, que é por enquanto o sedã Corolla e o Corolla Cross, né, que é o SUV, e em breve a gente vai ter também esse produto compacto lá que vai ser produzido em Sorocaba, quer dizer... Bom, esse novo produto da Toyota, ele vem no caminho de consolidar a nossa liderança em eletrificação, porque ele vai dar mais acessibilidade, além do que já temos hoje, né, de dois produtos que já são acessíveis em comparação com outros produtos da oferta de eletrificação do mercado, né? A gente vai ter mais um produto que vai ser compacto, portanto, mais acessível, né? Então, consolida a nossa liderança em eletrificação e também vai consolidar a nossa liderança em exportações. Nós já estamos exportando 84 mil carros a partir do Brasil. Toyota foi líder desde 2023 nas exportações para 22 países aqui da região América Latina, né? E nós temos, então, 22% de participação na exportação. Isso, para nós, significa que somos líderes e o veículo acessível, né, compacto, vai só consolidar essa nossa posição. Mas, eventualmente, você falou, por exemplo, sobre essa parceria que está sendo estabelecida com outros países, inclusive com a Índia, por exemplo, para oferta, né, de veículos híbridos flex. Como o Brasil já tem essa expertise, enfim, a gente já conhece aqui o produto, já tem essa experiência muito consolidada e tal, é possível a gente falar também que o Brasil pode se tornar uma plataforma de exportação de híbridos flex para outros países do mundo? Não depende de nós isso, porque depende da disponibilidade do etanol nos outros países. Então, onde tiver país, como o Paraguai, por exemplo, é uma referência. O Paraguai é um país que tem etanol e tem etanol nos postos de combustível. Então, o híbrido flex para o Paraguai é uma possibilidade, né? Agora, outros países ainda têm essa barreira de não ter o etanol disponível. Mas, além de possibilitar a exportação do híbrido flex em si, né, que tem essa condição do combustível, no que nós estamos fazendo aqui a partir do Brasil é exportar o conceito. Então, o conceito nosso do híbrido flex já chegou na Índia. Nós mandamos para a Índia um veículo no ano passado que foi exposto como o primeiro protótipo de híbrido flex da Índia.
um Corolla sedã fabricado aqui em Indaiatuba, São Paulo, né? A partir daí, a Índia começou seu desenvolvimento da tecnologia e tem apresentado outros protótipos lá na Índia mesmo, de veículos híbridos flex. E também tem outras marcas lá na Índia apresentando protótipos de veículos flex. Então, o que nós estamos vendo é que existe uma intenção já coordenada entre setor privado e governo de fazer a tecnologia flex e híbrida flex uma possibilidade concreta na Índia, né? E, naturalmente, a Índia é um país muito influente na sua região, na Ásia, né? Nós imaginamos que, a partir da Índia, esse conceito possa ser difundido em outros países da região, né? Como Tailândia, como Indonésia, né? E outros países da Ásia, e por que não também países da África e outros países que são aqui da região sul, que têm a possibilidade de plantio do etanol da cana-de-açúcar em larga escala e, a partir daí, produzir o etanol. Brown, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Eu gostaria de abrir esse espaço, então, para você deixar a tua mensagem final aí para quem está nos assistindo. Obrigado você pela audiência. Bom, acho que como mensagem final é importante ressaltar, né, que existem várias rotas para a descarbonização no mundo. Mas, de acordo com cada contexto de cada país, você tem uma rota que pode ser a mais adequada àquela situação, né? Para o nosso país, o híbrido flex, sem dúvida, nos dá um papel de liderança na eletrificação no mundo, porque é uma solução muito inteligente, prática, né, acessível e muito sustentável. E isso vai colaborar com a descarbonização do Brasil e da região da América Latina toda, para onde nós estamos exportando não só, né, design, não só segurança, eficiência, mas também muita tecnologia, muita inovação e muita descarbonização. É isso aí. Muito obrigado, Brown. Um Muito abraço para obrigado. você. Eu que agradeço, Tião. Obrigado.